E a gente está começando mais uma edição do programa Utilidade Pública. Obrigada pela audiência. Você sabia que a Universidade Tiradentes tem um setor específico que funciona como uma agência de empregos? Pois é o UNIT Carreiras, que é o assunto da Utilidade Pública de hoje. Aqui com a gente a coordenadora do UNIT Carreiras, que é a Janaína Machado, retornando aqui ao programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada a você. Antes da gente começar, Janaína, falando de fato como é que funciona essa agência de emprego, como é que as empresas podem solicitar essa ajuda, essa mãozinha lá da Universidade Tiradentes, eu queria que a gente começasse aí ressaltando a importância da qualificação cada vez mais cedo, não é preciso a pessoa esperar entrar na universidade para começar a se qualificar. Qualificação é uma exigência do mercado, né? Você tem que estar qualificado para você manter um grau de empregabilidade. Então, todos, não, independente de já ser aluno, né, independente disso, já tem que buscar sim qualificações, né, através de busca de um segundo idioma, de uma terceira língua, porque hoje em dia às vezes já não está mais exigindo nem o segundo, já é o terceira idioma, e outros cursos também, como informática, tecnologias, mídias sociais, enfim, tem que buscar qualificação. E aí essa qualificação, gente, a gente pode começar assim, cada vez mais cedo, quanto mais cedo, melhor, porque você já vai fazendo ali o diferencial no seu currículo. Mais adiante, aquele item ali já vai dar uma mãozinha ali na hora da escolha, na hora da concorrência para a seleção de uma determinada vaga. Essa qualificação é o item que também é bem procurado lá no UNIT Carreiras. Como é que funciona isso? Porque o UNIT também pode ser solicitado, esse setor pode ser solicitado pelas próprias empresas. Sim, na hora de, olha, estou buscando aqui um profissional que atue na área tal. Exato. Me conta como é que funciona isso. O UNIT Carreiras é uma agência de emprego, né, que funciona da seguinte forma. As empresas podem muito bem firmar uma parceria conosco e já ter acesso à nossa plataforma, que a nossa plataforma é muito interessante, porque é uma parceria com o vagas.com. Então, a universidade fez uma parceria com o Vagas, que hoje é o maior site de emprego online do país, em que nós criamos uma comunidade UNIT dentro do vagas.com, o que é muito bacana. Por quê? As empresas podem entrar no próprio Vagas, a partir que nós damos a ela permissão, ela entra no próprio sistema, ela mesma já coloca a vaga e ela já pode filtrar os currículos. Ou seja, facilita muito as empresas, porque ela já tem um banco de currículos à disposição e isso faz com que ela possa agilizar os processos seletivos. É muito interessante para as empresas. E aí quando você fala que as pessoas têm vários currículos aí à disposição, por exemplo, uma empresa procura aí alguém especializado em determinada área e aí acessa lá o vagas.com, acessa lá especificamente o grupo lá da Universidade Tiradentes e aí você vai ter vários currículos, a importância também do que colocar no currículo. É muito importante, né? O currículo ele tem que ser muito bem feito. Eu digo sempre para nossos alunos que já vão começar a cadastrar o currículo no nosso site, que é o www.unit.br/carreiras. Lá está, cadastre o seu currículo. Então, o que é que o nosso aluno faz? Ele tem que cadastrar detalhando as atividades, né? Por quê? Porque o recrutador que está lá, passa o olho, se o currículo estiver mal escrito, ele vai perder informações importantes. Então, eu sempre aconselho, currículo é algo extremamente importante, não vale mentir, né? Mas pode escrever sim a seu favor. Então, escreva com calma, consiga colocar as atividades de forma objetiva, podendo facilitar o recrutador. A gente estava conversando aqui sobre essa questão da importância, do que mais importante, segundo o professor Sérgio Araújo, que esteve aqui, que também é doutor e escreveu o livro Vencendo o Desemprego, ele estava falando, olha, Dani, é muito mais importante, às vezes, do que colocar no currículo, é o que não colocar no currículo. Exatamente. Então, as pessoas ainda insistem em colocar fotos, e muitas vezes fotos inadequadas, que complica muito, né? Conseguem colocar vários telefones
que muitas vezes nenhum a gente consegue de fato falar com o candidato. Isso é tão complicado. E aí vai título de eleitor, Tudo. filiação. Carteira de motorista. Às vezes a vaga não exatamente é para motorista. Para que tem aquela carteira de motorista ali, ocupando uma linha que a gente poderia colocar como uma qualificação? Esse é o problema. O currículo, ele deve ser algo objetivo, porque ele é a porta de entrada. É nele que o recrutador olha, se interessa e vai lhe convidar. Um outro detalhe que o professor Sérgio Araújo estava falando, Janaína, que você deve presenciar muito esse tipo de questionamento, é que as pessoas às vezes colocam no currículo, por exemplo, experiência. Aí a pessoa vai lá e vai, setor de compras, apenas. Mas elas não falam, elas não ressaltam em que empresa ela trabalhou, a importância que essa empresa tem no mercado, especificamente se ela trabalha em licitação. Às vezes as pessoas não colocam nem o período que esteve, qual foi o cargo que ocupou. Né? O setor já entendi que é de compras. E você fez o que dentro do setor de compras? Qual foi o período que você atuou? Né? E eu acho muito complicado também é que as pessoas, no objetivo, se perdem. Né? Olha, eu venho aqui, eu quero crescer com a organização, quero me desenvolver. E não diz de fato qual é a área que você quer atuar. E quando as empresas procuram, elas procuram, por exemplo, saiu um funcionário daquela área específica, ela quer um outro funcionário para colocar aqui naquela atividade. Então, ela vai buscar essa especificidade no desenvolvimento daquela atividade. Sempre. O recrutador ele não quer perder tempo. Né? Então, quanto mais descrito, detalhado estiver as atividades, facilitará muito o processo de triagem, o que é o mais importante. E uma outra coisa também em currículo que eu acho que é complicado se você não tem, por exemplo, o segundo idioma, não coloque que você tem, porque se você não vai conseguir sustentar, né, uma entrevista, é complicado. Porque a seleção daquele currículo é apenas o primeiro passo. Exatamente. Então, às vezes, é melhor não colocar. Outra coisa também, tem pessoas que têm diversas experiências, né? Vamos supor, logística, finanças, mas a vaga é de finanças. Então, vamos esquecer um pouquinho logísticas e vamos focar toda a sua experiência, descrever toda a sua experiência em finanças. Porque as pessoas querem ter um currículo para todas as vagas. Aí isso é muito complicado. É o contrário que deve acontecer. Pessoa vindo especialista em generalidades, né? Exatamente. Deve ser o contrário. Você deve ter um currículo específico para um determinado vagas. Então, você pode fazer vários currículos dependendo da experiência e como você quer atuar. Tem sido comum, por exemplo, a busca por profissionais de uma área específica? Sim, sim. Tem sido. Que área é essa? Principalmente a área de finanças. É uma área extremamente específica e que normalmente o recrutador ele quer uma experiência já. Ele já quer uma pessoa que tenha tido uma experiência na área. Que alguém que já tenha o currículo Sim. com capacitação, com qualificação, que aí vai exatamente casa com essa tua orientação do que colocar no currículo. Não adianta o cara buscar uma empresa buscar uma pessoa para a área de finanças e aí você coloca no seu currículo a sua experiência, que às vezes é muito melhor do que o dos outros, do que a experiência que os outros candidatos têm, mas você diluiu ali em várias outras atividades. Exatamente. Perdeu a vaga. Perde a vaga. Por exemplo, área de saúde. A área de saúde é muito específica. Então, se a vaga está lá escrito psicólogo, não adianta, é psicólogo. Né? Você só se candidata se você for psicólogo. Né? Isso acontece, é por isso que é importante o NIT Carreiras e é interessante a ferramenta para as empresas. Por quê? Porque o sistema só deixa o aluno se candidatar se ele tem o perfil. Se ele não tiver o perfil, o próprio sistema trava. Isso é interessante. Esse cadastro é apenas para os alunos da universidade? Apenas os alunos têm acesso através do NIT Carreiras a o cadastrar o currículo no vagas.com? Na comunidade UNIT, sim. Na verdade, o NIT Carreiras é um grande benefício para o aluno da Universidade Tiradentes. Por quê? Porque ele tem acesso, ele tem uma área da universidade que está pensando na empregabilidade dele. Então, nós estamos o tempo inteiro captando vagas para que os alunos da universidade possam estar se candidatando e possam estar inseridos no mercado de trabalho. Então, no vagas.com, porém, na comunidade UNIT, apenas alunos da universidade. Mas tem um detalhe,
uma vez aluno da universidade, sempre aluno da universidade. Então, os egressos da Universidade Tiradentes também têm acesso. A pessoa teve problema aí, já com esses alertas que você fez sobre o currículo e quer uma mãozinha para poder formatar esse currículo, para não cometer esses erros que a gente já trouxe aqui, que esses erros são apenas alguns dos erros na hora da elaboração do currículo. Também pode recorrer à universidade, ao setor do Unite Carreiras? Sim, sim, nós fazemos currículos, nós temos oficinas para currículo. Então, todos os alunos entram no nosso site, coloca lá agendamento de serviços, clica em fazer o currículo, né, elaboração de currículo, e ele vai ter, sim, o seu currículo pronto. Inclusive, vai ser enviado no e-mail dele, ele já sai de lá com um currículo bonitinho, formatado, exatamente nos padrões que o mercado exige. Alunos e ex-alunos? Alunos e egressos. E egressos, né? Que a gente chama de ex-alunos, mas vocês chamam, geralmente, oficialmente, vocês chamam de egressos. Repete esse passo a passo. A pessoa vai lá no www.unite.br/carreiras e aí a gente clica no agendamento de serviços e vai clicar na solicitação de elaboração de currículo, que também temos outros serviços lá. Por exemplo? Por exemplo, simulação de entrevista, que é algo que todo mundo tem muito medo, fica muito nervoso, né? E com todo motivo, afinal de contas, a entrevista é uma venda, né? Não é fácil se vender. Então, nós temos entrevista e nós temos um serviço fantástico, que é a análise de perfil, né? Que os alunos, a gente percebe que os alunos têm chegado muito verdes e muitos buscando o autoconhecimento, porque para se vender na entrevista, você tem que se conhecer primeiro. Então, é muito interessante esse serviço. Então, que os alunos agendam também através do nosso site, a gente entra em contato com o aluno e marca o horário. É muito bacana, é muito interessante o serviço. www.unite.br/carreiras e para poder... agendamento de serviços. Agendamento de serviços, e aí para fazer o currículo... A gente vai marcar com esse aluno, a gente vai elaborar esse currículo junto com o aluno e ele já sai com o currículo no e-mail dele. A gente já envia para o e-mail dele pronto para ser enviado e distribuído para o mercado. Ou seja, esse sim seria o primeiro passo, né? Que é a elaboração do currículo. Sim. Porque vai ser a única forma e a principal forma para o primeiro contato ali com o seu futuro patrão. E o interessante é que quando ele faz o currículo, ele já começa a sentir necessidades de buscar ainda mais o desenvolvimento dele. Então, ele se envolve nas jornadas do curso, se envolve nas semanas de extensão que a universidade propicia. Então, é muito interessante porque ele acaba criando uma noção das necessidades de desenvolvimento dele nessa jornada profissional. Sobre a importância, essa simulação aí da entrevista e também dessa questão do boom para a solicitação de estagiários, que é outra questão que a gente vai estar abordando. A gente vai conversar sobre isso depois do intervalo, 2 minutos.